Christian Carochinha, tchá, 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 tchá. Bom, o Christian Carochinha de hoje é uma história que aconteceu tem alguns anos aí comigo, que é basicamente o seguinte. Tinha alguns amigos meus, nós fomos para um rolê meio aleatório, como vários rolês meus são meio aleatórios, e vão perceber isso nos próximos Christian Carochinhas, que tem vários rolês que são muito aleatórios. Mas beleza, esse rolê especificamente aconteceu o seguinte. A gente ia para uma festa, só que tava meio que caro ingresso. Então a gente decidiu, na nossa sabedoria, não ir mais pra festa, ir pra uma praça e tentar, digamos, uma alternativa. E a gente acabou indo parar numa praça alternativa. Acho que até demais, na verdade. A gente chegou lá, tinha muito maconheiro, cracudo, usuário, pessoas que provavelmente iriam roubar a gente e outras coisas. E como a gente é tão sábio nas nossas decisões, a gente decidiu o quê? Fica lá, né? Porque seria a decisão mais sábia a se tomar. Beleza. E a gente ficou por lá e também existiam compostos inebriantes que a gente tomaria que seria muito mais barato comprando lá. Certo? E beleza, a gente comprou algumas latinhas e tudo mais, ficou por lá e ficou conversando, já mais de 1 da manhã, quase 2. E brotou um sujeito lá, muito bizarro, do nada, não sei de onde aquele cara veio. Beirava acho que uns 40 anos, por aí, vai. Só pra você tentar ter uma noção do cara, imagina aqueles bolsominho bem heteronormativo, faixa de uns 40 anos por aí, meio bombado e tal, com uma tatuagem no braço aqui assim, e enfim, é isto. E ele veio lá falar com a gente, veio pedir cigarro pra gente, não sei por que raiz ele veio pedir cigarro, ninguém ali tava fumando, ninguém tinha isqueiro, a gente visivelmente tava ali só de boa, mas ele veio pedir cigarro pra gente. A gente falou que não tinha, né? Aí não bastou ele só pedir o cigarro, ainda ficou um pouco tempo lá e a gente conversando de boa lá com as nossas latinhas e ele veio pedir cerveja pra gente. Aí a gente falou assim, não, né? Porque, pô, a gente nem conhece o cara, vai sair dando esse negócio que custou dinheiro. Óbvio que não, né? Beleza. E conversa vai, conversa vem, ele continuou por lá e a gente ficou tipo, por que esse cara ainda tá aqui, né? Mas beleza. Ele continuou por lá e ele veio falar o motivo de ele estar lá. Primeiro ele falou que ele queria arranjar confusão. Olha o nível de programação que meus amigos a gente vai, né? Mas beleza. Ele queria arrumar confusão, que ele queria bater não sei quem de lá da praça que a gente estava. A gente ficou, ok. Beleza. Beleza. E ele falou que tinha saído de casa naquele dia, ele estava andando por aí, e ele visivelmente estava bem alterado. Era bem visível quão alterado ele estava. Pra deixar claro, eu vou dar um nome pra ele. Pros meus amigos que eu fui rever na história, eu vou dar um nome aleatório. Mas pra ele, eu vou chamar de Zé Potoca. Pra vocês que não sabem, Potoca é uma gíria paraense e potoqueiro também é uma gíria paraense. Potoca é o ato de mentir. Uma pessoa que fica inventando muitas histórias e mentindo pra caramba e exagerando muito. Certo? Então, eu decidi batizá-lo de Zé Potoca porque, sério, o cara extrapolava no grau, assim. Muito. Mas beleza. Então ele tava lá com a gente e começou a falar porque tinha saído de casa naquele dia. Ele falou que ele tinha saído de casa naquele dia porque o filho dele era revoltado. Ah, detalhe. Ele tinha falado que ele ganhava muito bem, que ele era rico porque ele tinha servido na marinha e no exército. Não sei como raios o cara conseguiu servir as duas forças ao mesmo tempo, mas ele falou que serviu, né? Então beleza. Ok, não vou duvidar do cara, do Zé Potoca. Mas beleza. E ele falou que ele tinha saído de casa naquele dia porque ele tava revoltado e tudo mais. Ah, esqueci de falar, né? E o cara falou que era rico e ele tava pedindo cigarro e cerveja pra gente. Porque ele era tão rico que... Enfim, beleza. Ele falou que ele tinha saído de casa por causa que o filho dele tava muito revoltado, que ninguém mais respeitava ele na casa dele. O motivo da revolta do filho dele e o motivo dele estar indignado com o filho dele era porque o filho dele tinha colocado um brinco. Era isso. O motivo da revolta dele. A revolta do filho dele porque ele tinha colocado um brinco. E ele ficou indignado que o filho dele colocou um brinco. Que ninguém respeitava ele naquela casa mais. Detalhe, não sei se vocês podem ver, eu uso brinco, certo? E naquela época eu também usava. Naquele dia, inclusive eu estava com uma argola. Um outro amigo meu também estava usando brinco. Como eu falei, ele era bem heteronormativo, bem bolsominion. Ele achava que brinco era coisa de caras que gostam de outros caras. Mas enfim. E a gente estava de boa por lá, ele começou a falar nisso, eu fiquei assim, caramba, esse cara já falou que quer arranjar confusão, eu tô usando brinco, meu amigo tá usando brinco, eu já comecei a ficar mais ou menos assim, conversando com ele, beleza, tentando cobrir o brinco, né?
Fiquei, claro. E tinha um amigo nosso que não tava nem com condição de se levantar, né? Que já tava... Ele ficava lá com sono, ficou de boa lá no banco. E um outro amigo nosso que tava insano, porque era a única palavra que definia ele naquele momento. Ele ficou lá do lado do cara e começou a conversar lá com o cara e tudo mais. E super amigo do cara, assim, sabe? Como se os dois ali tivessem um grau de conexão cósmica, entendeu? Ok. E ele começou a falar de várias coisas. Vocês podem perceber que esse cara, o Zé Potoca, era o exemplo máximo, assim, enquanto ser humano, enquanto você deve levar, né? Ok. Aí ele começou a contar outras histórias dele, que ele estava tentando... naquele dia ele tinha tentado se matar, que a arma dele estava no carro dele. Ele não tinha carro, mas ele falou que tinha um carro ali. A gente não viu nenhum sinal de chave, nenhum indício de qualquer coisa ali. Ele falou que, inclusive, naquele dia que ele tinha tentado se matar. Inclusive, campanha aí, pessoal, vocês podem colocar. Setembro Amarelo. Se você está pensando, tá com pensamentos suicidas ou conhece alguém que esteja, liga para um 188. Não deixe isso passar, não deixe isso pra lá, beleza? Sério, é bom a gente cuidar da nossa saúde mental. É muito, muito importante. Mas voltando lá à história do Christian Carochinha com o nosso Zé Potoca. Ele continuou falando de várias coisas lá dele, que ele tava super triste, que ninguém respeitava ele, que o filho dele era revoltado, que na época dele não era assim, e começou a contar histórias dele da marinha, do exército. E ele começou a ficar triste, ficou meio tipo deprê, contando isso, tava quase chorando. Aí o nosso amigo, o insano, eu vou chamar ele assim, o insano, ficou perto do cara e ele começou a meio que ficar abraçando, tipo assim, de lado, assim, o cara. Nisso que ele ficou abraçando o cara, ele começou a fazer tipo um gemido, ficou... O que era muito estranho, né? E a gente ficou, tipo assim, um olhando pra cara do tipo, que poxaria é o que tá acontecendo aqui? E a gente ficou um olhando pra cara do outro, esse nosso amigo fazendo isso no cara, que tava quase chorando. E o cara percebeu, né? Porque, enfim, uma pessoa tá te abraçando gemendo, ele percebeu. Então o cara, o Zé Potoca, decidiu falar pro nosso insano amigo, falou assim, o que tá fazendo? Você tá gemendo aí, rapaz? E falou que nosso amigo estava quase liberando o doce néctar da vida na sua perna, pra não dizer outra coisa. Enfim, e a gente tava ali, aí ele falou assim, quer levar um soco? Aí nosso amigo, vem pro soco então, vem pro soco, ficou assim, um soco com ele. Porque nosso amigo é insano, né? E aí também tava meio alterado, óbvio, né? Porque, enfim, o cara visivelmente podia dar porrada em todo mundo ali, ele era muito grande mesmo, e o nosso amigo é o mesmo nível de magreza que eu. Como vocês podem ver, se eu ficar de lado eu começo a sumir, entendeu? Por isso que eu gravo sempre o vídeo assim, ó. Se eu ficar de lado eu sumo. Mas ok. E ele começou a contar outras histórias lá dele, não sei o que. E ele veio falar que um dos motivos que ele queria dar um soco em todo mundo ali, porque ele tinha perdido o óculos dele. E ele estava procurando o óculos dele. E ele falou que o grau dele, ele só tinha 2% de visão. 2%! Ele é mais cego que um cego, cara. Como assim o cara tem 2% de visão, tava procurando o óculos? Não tem óculos que resolva isso. Sério, não existe isso. E como é que o cara tem 2% e tava enxergando a cerveja nossa, enxergou a gente, tava falando com a gente na boa? Não tem como, 2% de visão não tem como. Não tem como. Nem, isso foi demais, até pro nosso amigo Zé Potoca. Aí ok, ele começou a contar outras histórias, aí foi o auge da história que ele contou. Ele falou que durante ele estava servindo na marinha lá nos Estados Unidos, ele falou que uma vez, numa praia que ele estava, ele enfrentou um tubarão. Quando ele enfrentou o tubarão mordeu o braço dele. Mas não foi qualquer mordida. O tubarão mordeu e o dente do tubarão atravessou o braço dele. Sim, foi isso que ele veio contar pra gente, que o tubarão mordeu o braço dele e atravessou. O mais interessante é, né, que esse tubarão, eu acho que ele foi muito específico, assim, caramba, eu não quero morder esse cara de jeito normal. Eu vou colocar só um dente assim, ó, e atravessar o braço dele. Porque não estraçalhou o restante do braço. Só foi um furo de um dente, e eu acho que ele deve ficar assim, só vai um dente aqui pra entrar no braço do cara. Porque não é possível isso. Não é possível, não tem como isso. O tubarão morder, só um dente do tubarão atravessar o braço dele. E ainda veio mostrar o braço dele, que tinha a cicatriz lá, que era muito absurdo, que aquilo, claro que... Eu nunca vi uma mordida de tubarão no braço de uma pessoa, mas eu tenho certeza que aquilo não era uma mordida de tubarão. Tenho toda a certeza. Mas era o nosso amigo Zé Potoca. E pro Zé Potoca ele tem poderes incríveis de Potoca. Enfim.
E ele começou a contar essa história e tudo mais. Ele falou que ele precisava logo achar o óculos dele, senão ele ia sair no soco com alguém, porque lembra, ele só tinha 2% de visão, né? Entende? Depois disso ele abandona a gente, vai procurando. E a gente ainda ficou por lá, depois a gente foi pra uma outra praça, porque a gente tava todo mundo sem grana, então a gente não ia pegar Uber, nem tinha quase Uber naquela época. E a gente decidiu ir pra outra praça, esperar amanhecer pra gente pegar o ônibus e voltar, cada um para suas casas. Na verdade, todo mundo voltou pra minha casa, porque sempre o pessoal fazia isso. Depois da festa, voltava pra minha casa e dormia, porque eu moro sozinho, então sempre o pessoal usava minha casa como ponto de referência. E, enfim, a gente ficou esperando, a gente foi pra uma outra praça, os que sobreviveram, porque o restante ficou dormindo no banco enquanto a gente estava na outra praça. Claro, eles foram junto com a gente nem ia deixar eles pra trás, né? A gente não ia zerrar ela. E eles foram com a gente, ficaram dormindo no banco e a gente ficou assistindo As Panteras, tomando água de coco. Até amanhecer o dia e todo mundo voltar pra minha casa. Esse é o Christian Carochinha de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilha, ativa o sino, sei lá, faz tudo que der pra fazer aí no vídeo, você faz, tá bom? E promove o canal. E é isso, muito obrigado.